Seja bem-vindo ao meu canal Escola Pi. Dando a continuidade das nossas aulas, pessoal, nas aulas anteriores vimos, ou seja, estudamos a função exponencial. Vimos também que é uma função invertível, ou seja, que possui uma função inversa. Hoje vamos estudar essa função inversa, ou seja, a função inversa da função exponencial, que é a função logarítmica. Seja A um número real qualquer e x também um número real qualquer, em que A tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e também x tem que ser maior do que 0, é chamado de função logarítmica de x de base a seguinte função. F de x. F de x é igual ao quê? A função logarítmica de x na base a. Representamos a função logarítmica dessa forma aqui. Log de o quê? De x de base a, em que o quê? X é chamado de argumento e a é chamado de base. Nota a função. Nessa nota já vimos que a função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Logaritmo de x na base a é igual a y, um valor y, se somente se x, o que é x, o argumento x, for igual a potência na base a e expoente y. Pessoal, vamos pensar um pouco. Se logaritmo de x na base a é igual a y, e para obter x temos o que? Que elevar a base a y. E nessa equação aqui, y é o que? É logaritmo de x na base a. E na segunda equação, o y, que é o que? Que é o logaritmo de x na base a, é o expoente. Ficou no expoente. Sendo que essas duas equações aqui são equivalentes, pessoal, logo quer dizer que logaritmo é um expoente, ou seja, logaritmo de x na base a é o expoente y que ficou na segunda equação. Isto é, no fundo, e logaritmo não é nada mais de que um expoente, ou seja, é um expoente que ao elevar a base a, obtemos o quê? Obtemos o x. Vamos calcular esses logaritmos aqui para entender melhor. Logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Pessoal, vimos que o que é logaritmo é o expoente. Então, qual é o expoente que ao elevar a base 2 dá 4? Será o expoente 2. 2 ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2 dá 4. Sendo que o quê? Sendo que o que 4 é igual a 2 ao quadrado, ou seja, 2 elevado a 2. E aqui é pedir o logaritmo de 27 na base 3, que será igual a 3. E sendo que logaritmo é o expoente, qual é o expoente que ao elevar a base 3 dá 27? Será 3. 3 ao cubo é igual a 3, ou seja, igual a 27. Que sendo que o quê? Sendo que 27 é igual a 3 ao cubo. Terceiro exemplo é pedir o logaritmo de 1 sobre 27 na base 3, que é igual a menos 3. Ou seja, qual é o expoente que ao elevar a base 3 dá 1 sobre 27? Sabemos que 3 ao cubo, se elevarmos 3 ao cubo, dá 27. E para dar o seu inversa, ou seja, 1 sobre 27, temos que elevar a um expoente negativo. Ou seja, para que dá 1 sobre 27, temos que elevar a
3, a base 3 a menos 3, sendo que o quê? Que 1 sobre 27 é igual a o quê? É igual a 1 sobre 3, 27 é igual a 3 ao cubo. Então, será igual a 1 sobre 3 ao cubo, que é igual a o quê? A 3 elevado a menos 3. Quarto exemplo, logaritmo de 9 na base 9 é igual a 1. Ou seja, qual é o expoente que, ao elevar a base 9, dá 9 também? Só pode ser o expoente 1, ou seja, o número 1, sendo que 9 elevado a 1 é igual a 9, sendo que 9 é igual a 9 elevado a 1. Aqui temos o logaritmo de 9 na base 9, que é o expoente 1. Quinto exemplo, logaritmo de 1 na base 7 é igual a 0. Pessoal, sabemos que qualquer número real diferente de 0 elevado a 0 sempre será igual a 1. Então, o expoente que, ao elevar a base 7 dá 1, só pode ser o número 0, sendo o quê? Que o 1 é igual a 7 elevado a 0. Aqui temos o logaritmo de 1 na base 7, que é o expoente 0. Propriedades de logaritmo. Vamos estudar algumas propriedades do logaritmo para poder ajudar-nos na resolução de expressões com logaritmo. Seja x, a, r, números reais quaisquer, em que a tem que ser valores maior do que 0 e diferente de 1, e também x tem que ser maior do que 0, as seguintes propriedades são aplicadas. A primeira propriedade, logaritmo do produto de x com y na base a será igual à soma do logaritmo de x na base a com logaritmo de y na base a. Pessoal, vamos pensar um pouco. Pela propriedade da potência, se temos produto de duas potências da mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Sendo que o que é argumento é uma potência e logaritmo em si é um expoente, então produto de duas potências será igual ao que? Soma dos expoentes. Ou seja, produto de duas potências da mesma base será igual à soma dos expoentes, que é o que? O logaritmo de x na base a com logaritmo de y na base a. Essa propriedade aqui vem a partir da propriedade da potência de duas potências da mesma base. Por exemplo, vamos resolver essa expressão aqui aplicando essa propriedade. Aqui temos logaritmo de 4 na base 6 mais logaritmo de 9 na base 6. Aplicando a propriedade vai ficar o que é logaritmo de 4 vezes 9 na base 6, que será igual ao que é logaritmo. Aqui 4 vezes 9 dá 36, logaritmo de 36 na base 6, que será igual. Aqui, pessoal, qual é o expoente que, ao elevar a base 6, dá 36? Será 2. 2, ou seja, 6 ao quadrado dá 36, que será igual a 2. Segunda propriedade, logaritmo da divisão de x com y na base a será igual à diferença do logaritmo de x na base a com logaritmo de y na base a. Essa propriedade aqui também vem da propriedade da potência da divisão de duas potências da mesma base, que mantemos a base e subtraímos os expoentes.
Vamos aplicar esses dois propriedades aqui para poder resolver essa expressão aqui. Primeiro, aplicamos a segunda propriedade para na segunda, ou seja, nesse logaritmo aqui, que vai ficar igual a logaritmo de 45 na base 3 mais, aplicando a segunda propriedade vai ficar logaritmo de 3 na base 3 menos logaritmo de 5 na base 3. Vai ficar igual. Aqui temos logaritmo de 45 na base 3. Não sabemos qual é o expoente que, ao elevar a base 3, dá 45. Mas logaritmo de 3 na base 3. Aqui já sabemos qual é o expoente que, ao elevar a base 3, dá 3, que é 1. Então, esse logaritmo aqui será igual a 1, menos logaritmo de 5 na base 3. Aqui também não vamos saber qual é o expoente que, ao elevar a base 3, dá 5. Mas, pessoal, temos o quê? Reparem que aqui temos o argumento 45 e 5. Se fizermos 45 a dividir por 5 dá 9. E 9 na base 3, ou seja, logaritmo de 9 na base 3, já sabemos qual é o expoente que, ao elevar a base 3, dá 9, que é 2. Se aplicarmos a segunda propriedade no processo inverso, vamos obter a divisão de 45 por 5. Então, vai ficar o quê? Logaritmo de 45 menos, ou seja, na base 3, menos logaritmo de 5 na base 3, mais o que? Logaritmo de 3 na base 3, que é igual a 1, que será igual. Aqui, aplicando a segunda propriedade no processo inverso, daqui para aqui, vai ficar o quê? Logaritmo da divisão de 45 por 5 na base 3 e mais 1, que será igual a logaritmo de o quê? 45 a dividir por 5 dá 9, logaritmo de 9 na base 3, mais 1, que é igual aqui logaritmo de 9 na base 3, ou seja, qual é o expoente que, ao elevar a 3, ao elevar a base 3 dá 9? É 2. Então, logaritmo de 9 na base 3 será igual a 2. Vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Terceiro exemplo, logaritmo da potência x elevado a r na base a será igual a r, que passou a multiplicar por logaritmo de x na base a. Essa propriedade aqui vem da propriedade da potência, ou seja, potência de potência, que multiplicamos os expoentes. Vamos resolver esse exemplo aqui aplicando as propriedades. Primeiro, vamos aplicar a terceira propriedade no primeiro logaritmo, que temos o que? Logaritmo da potência 8 ao cubo na base a, que vai ficar igual ao quê? E de acordo com a terceira propriedade, o expoente vai passar a multiplicar por logaritmo. Vai ficar 3 vezes logaritmo de 8 na base 4. Menos o que é 3 logaritmo de 2 na base 4, mais 2 vezes logaritmo de 2 na base 4, que será igual
vai ficar é igual. Aqui temos o que é fator comum, que é 3. Vamos colocar em evidência. Vai ficar 3 vezes o que é logaritmo de 8 na base 4. 8 na base 4 menos logaritmo de 2 na base 4. Menos logaritmo de 2 na base 4. Mas aqui, pessoal, podemos aplicar a terceira propriedade de novo, mas agora no processo inverso. Estamos aqui, vamos transformar dessa forma aqui. Ou seja, e o R que está a multiplicar por logaritmo vai passar a ficar no expoente do argumento. Vai ficar 2, então 2 vai passar a ficar no expoente do argumento, que é 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Vai ficar logaritmo de 2 ao quadrado na base 4, que será igual aqui, aplicando a segunda propriedade, temos o que é a diferença de dois logaritmos da mesma base, que vai ficar 3 vezes logaritmo de o que? Temos a diferença, vai passar a divisão dos argumentos. Vai ficar logaritmo de 8 a dividir por 2 na base 4. Mais aqui 2 ao quadrado dá 4. Vai ficar mais logaritmo de 4 na base 4, que será igual a 3 vezes aqui 8 vezes logaritmo de o que? De 4 na base 4, mais aqui logaritmo de 4 na base 4 será igual a 1 mais 1, que vai ficar o quê? Aqui logaritmo de 4 também na base 4 dá 1, e 1 vezes 3 dá 3, e 3 mais 1 dá 4, que será igual a 4. Quarta propriedade, se temos logaritmo de x na base a, é igual ao que? A divisão dos logaritmos, ou seja, a divisão do logaritmo de x na base b, e se b pode ser um número real qualquer de tal forma que seja maior do que 0 e diferente de 1. b, que é a base, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E sempre escolhemos um b que resolva o nosso problema, a dividir por logaritmo do argumento a, de a na base b. O a antes era base, passou a ser argumento, logaritmo de a na base b. Pessoal, a partir dessa propriedade aqui, podemos calcular logaritmo de qualquer número em qualquer base na calculadora científica, sendo que na calculadora científica só temos os logaritmos comuns, que é o logaritmo de base 10 e o logaritmo natural. Vamos resolver esses exemplos aqui, ou seja, vamos calcular esses logaritmos aqui a partir da calculadora científica. Primeiro exemplo é pedir para calcular o logaritmo de 16 na base 2. Vamos pegar a nossa calculadora científica para calcular esses logaritmos aqui. Pessoal, reparem que na calculadora só temos dois logaritmos. O primeiro logaritmo, que não é referido à base, quando não é referido à base é porque é um logaritmo de base 10. E o segundo, ln, que é chamado de logaritmo natural, que vamos ver mais para frente, que é um logaritmo de base neperiano. Então, se queremos calcular
logaritmo que não é de base 10 e nem de base Neper, como que vamos calcular então? Vamos calcular a partir dessa propriedade aqui. Por exemplo, é pedir para calcular o logaritmo de 16 na base 2. Aplicando essa propriedade aqui, vamos calcular esse logaritmo na calculadora científica. É pedido, ou seja, logaritmo de x na base 10 é a mesma coisa que a divisão do logaritmo de x na base b. Esse b aqui, posso escolher um b, um número real qualquer, um b, que satisfaça, ou seja, o nosso problema. Por exemplo, tenho duas opções. Posso escolher base 10 ou base neperiano. Vamos escolher primeiro o base 10. Vamos escolher b para b igual a 10. Então, aplicando a propriedade, vai ficar o quê? Logaritmo de base 10, logaritmo de o quê? O argumento, que é 16, na base 10, a dividir por o quê? Logaritmo de o quê? Base passou a ser argumento. A, neste caso, é 2. Logaritmo de 2 na base 10, que será igual a o quê? 4. 4 é o nosso, ou seja, é o valor desse logaritmo, ou seja, e qual é o expoente que, ao elevar a base 2, dá 16? Só pode ser 4, que 2 vezes 2 dá 16 e dá 4, e 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Então, esse logaritmo que será igual a 4. Também, pessoal, posso escolher a nova base b, o valor neperiano, Neper. Por exemplo, vai ficar, posso escolher ou de base 10 ou de base neperiano, que é ln, logaritmo natural. Vai ficar ln de o quê? ln de 16 a dividir por ln de 2, que é igual a 4, o mesmo valor. Tenho duas opções. Ou posso escolher logaritmo de base 10 ou logaritmo de base neperiano. Agora, calculando o logaritmo de 8 na base 4, vai ficar o quê? Logaritmo, vou escolher logaritmo de base 10. Quem quiser escolher logaritmo ln, logaritmo de base Neper, pode escolher. Vai ficar logaritmo de o quê? De 8 a dividir por logaritmo de 4, que será igual a 3 meio, 3 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. Calculando o logaritmo, agora logaritmo de 78 na base 24. Vai ficar log de o quê? De 78 a dividir por log de o quê? De 24. 24. Que é igual a 1,37 tal, aproximada, vai ser igual a aproximada 1,37. Agora, logaritmo de 343 na base 7. Log de o quê? De 343 na base, ou seja, na base 10, neste caso, escolhi a base 10 a dividir por log de o quê? De 7, que será igual a 3. Então, quer dizer que o valor, o expoente que ao elevar a 7, a base 7 dá 343 é 3. Quer dizer que esse logaritmo será igual a 3. Quinta propriedade. Se temos a elevado a logaritmo de x na base a, será igual a argumento x.
Por exemplo, vamos calcular essa expressão aqui aplicando essa propriedade aqui. Primeiro vamos separar, ou seja, aplicar a propriedade da potência. Vai ficar o quê? Separando os expoentes, vai ficar, ou seja, aplicando a propriedade da potência, produto de duas potências da mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. Agora vamos aplicar o processo inverso. Vai ficar 5 elevado a logaritmo de o que? De 3 na base 5 vezes o que? 5 elevado a logaritmo de 7 na base 5. A base é igual ao que? Ou seja, a base geral, que é 5, é igual a base do logaritmo. São iguais. Aplicar pela quinta propriedade do logaritmo, vai ficar o quê? É igual a argumento 3, que será igual a 3 vezes, aqui também temos a base, que é igual à base do logaritmo, 5, que será igual a argumento 7. Vai ficar 3 vezes 7, que é igual a 21. Sexta propriedade, logaritmo de A na base A é igual a 1. Pessoal, essa propriedade aqui é trivial. É óbvio que o expoente que ao elevar a base A dá o próprio A é o número 1. Resolvendo esse exemplo aqui, aplicando essa propriedade, vai ficar aqui. Temos o que? Logaritmo de 14 na base 7 menos 1. Sabemos que o que? Que 14 é igual a 2 vezes 7. Assim, aplicando as propriedades do logaritmo, vou ficar com o que? Logaritmo do produto, que aplicando a propriedade vai ficar soma dos logaritmos. Vai ficar o que? É igual a logaritmo de o que? Sei que 14 é igual a 2 vezes 7. 2 vezes 7 na base 7 menos 1, que será igual a o que? E aplicando a propriedade do logaritmo de produto dos argumentos será igual a o que? Soma dos logaritmos de cada argumento. Vai ficar logaritmo de o que? De 7 na base 7 mais o que? Logaritmo de 2 na base 7 menos 1. Vai ficar igual aqui, logaritmo de 7 na base 7 dá 1, ou seja, o expoente que ao elevar a base 7 dá 7, só pode ser 1. Vai dar 1 mais logaritmo de 2 na base 7. Vamos calcular esse logaritmo na calculadora científica. Vai ficar o que? Log de 2, o argumento 2, vai dividir por log de o que? Da base 7, que passou a ser argumento, que será igual a o que? 0,3562, assim sucessivamente, assim por diante. Vamos somar o que? 2 casas decimais. Vai ficar o que? Mais 0,35 mais menos 1, que será igual a o que? 0, aqui 1 menos 1 dá 0, vai ficar igual a 0, aproximadamente 0,35. Duas das bases mais importantes para o logaritmo são o de base 10 e o de base neperiano. O logaritmo de base 10 é o logaritmo comum. É representado da seguinte forma. Normalmente, quando é o logaritmo de base 10, não colocamos a base 10. Quando não é referido à base, é porque é o logaritmo de base 10. Log de x é a mesma coisa que logaritmo de x na base 10. Nas aplicações mais práticas dos logaritmos, o número irracional Neper é usado como base.
Logaritmos com base neperiano são logaritmos naturais. É chamado de logaritmos naturais, porque ocorrem nas ciências da vida e na economia em situações naturais, que envolvem crescimento e decréscimo. O logaritmo de base neperiano é o que é representado da seguinte forma: ln, que é chamado de logaritmo natural de x. Logaritmo de x na base 10 é representado dessa forma aqui, ln logaritmo natural de x. Vamos praticar resolvendo essas expressões logarítmicas aqui, aplicando as propriedades logarítmicas. Primeira expressão, aqui temos o que é logaritmo de 2 na base 4 mais logaritmo de 8 na base 4. Sei que o que? Que 2 vezes 8 dá 16. Assim, vou ficar com o logaritmo de 16 na base 4, que é igual a 2. Vai ficar, então, igual. Aqui, aplicando a propriedade do logaritmo do produto, vai ficar o quê? Logaritmo de o quê? De 2 vezes 8. 2 vezes 8 na base 4. Menos, aqui aplicando a propriedade do logaritmo de uma potência, o expoente vai passar a multiplicar por logaritmo. Então, vai ficar o quê? Menos 5, o expoente vai passar a multiplicar por logaritmo de 3 na base 3 também. Mas, aqui, pessoal, sabemos que o que é logaritmo natural é o logaritmo que tem a base neperiano. Aqui, potência de um logaritmo da mesma base que a potência será igual a o argumento. Então, quer dizer que essa potência aqui é igual a 7. O argumento 7 vai ficar mais 7, que será igual. Aqui, 2 vezes 8 dá 16. Vai ficar logaritmo de 16 na base 4. Menos, aqui, logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Ou seja, o expoente que, ao elevar a base 3 dá 3, é 1. 1 elevado, ou seja, 3 elevado a 1 igual a 3. Quer dizer que vai ficar o quê? 5 vezes 1 mais 7, que será igual. Aqui, logaritmo de 16 na base 4 igual a 2, ou seja, o expoente que, ao elevar a base 4, dá 16 e 2, ou seja, 4 elevado a 2, ou seja, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, logaritmo de 16 na base 4 igual a 2. Menos, aqui 5 vezes 1 dá 5, mais 7, que é igual. Aqui, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 mais 7 dá 4. E exemplo B. Aqui temos o que? Uma potência em que o expoente é a soma dos logaritmos. Aqui, primeiro, vamos aplicar a propriedade da potência, ou seja, vamos separar o expoente que tem a soma dos logaritmos, vamos transformá-lo num produto de duas potências. Vai ficar E igual. Aqui podemos transformar essa potência aqui num produto de duas potências da mesma base, ou seja, vamos separar os expoentes, a soma dos logaritmos. Vai ficar 5 elevado ao logaritmo de 3 na base 5 vezes 5 elevado ao logaritmo também de 7 na base 5. Mas aqui, pessoal, temos o que? Logaritmo natural de Neper. Sabemos que o que é logaritmo natural é o logaritmo que tem a base Neper. Então, quer dizer que ln de Neper
é igual ao quê? Logaritmo de Neper na base Neper. Aqui é igual a 1, ou seja, o expoente que ao elevar a base Neper dá o próprio Neper, só pode ser 1, Neper elevado a 1 é igual a Neper. Então quer dizer que esse logaritmo aqui é igual a 1. Vai ficar mais 1. Aqui vai ficar igual. Aqui, essa potência aqui, temos o que é uma potência em que o expoente é uma expressão logarítmica da mesma base do que a base da potência. Isto quer dizer que é igual a argumento 3. Vai ficar igual a 3 vezes, aqui também vai dar 7. Temos o que é uma potência em que o expoente é uma expressão logarítmica com a base igual à base da potência, que vai dar igual a argumento 7 mais 1. Aqui 3 vezes 7 dá 21, mais 1 dá 22. Exemplo 2. É pedido para mostrar que essa expressão aqui é igual a valor 7 terços. Primeiro, vamos simplificar a nossa expressão aplicando as propriedades logarítmicas. Vai ficar igual. Na primeira expressão, podemos o quê? Podemos aplicar a propriedade do logaritmo da divisão, que é igual a diferença dos logaritmos. Vai ficar o quê? Logaritmo do argumento, que é a expressão que está no numerador, vai ficar logaritmo de raiz cúbica de 2x vezes raiz quadrada de 2y, menos, aqui na base 2, menos logaritmo de raiz quadrada de x na base 2 também, mais, aqui aplicando a mesma propriedade do logaritmo da divisão, vai ficar logaritmo de raiz quadrada de 8x na base 2 menos logaritmo de raiz quadrada de y na base 2, mais a mesma propriedade, aplicando a mesma propriedade, vai ficar logaritmo de 1 na base 2 menos logaritmo de raiz cúbica de x na base 2, que será igual. Agora vamos aplicar a propriedade do logaritmo do produto, que será igual à soma dos logaritmos, ou seja, vai ficar logaritmo de o que é de raiz cúbica de 2x na base 2 mais logaritmo de raiz quadrada de y na base 2 menos logaritmo de raiz quadrada de x mais logaritmo de raiz quadrada de 8x na base 2, que também na base 2, menos logaritmo de raiz quadrada de y na base 2, mais aqui, pessoal, logaritmo de 1 na base 2 é igual a 0, ou seja, o expoente que ao elevar a base 2 dá 1 é 0. Qualquer número real diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, o número que ao elevar a base 2 que dá 1 é o número 0. 2 elevado a 0 dá
dá 1. Esse logaritmo dá igual a 0. Vai ficar menos logaritmo de raiz cúbica de x na base 2, que será igual. Agora, pessoal, vamos aplicar a propriedade do logaritmo da potência. Sabemos o quê? Que se temos o quê? Raiz de índice n de 1a é igual ao quê? A elevado a 1 sobre o índice que é n. Então, quer dizer que vai ficar logaritmo de 2x elevado a 1 sobre 3, o índice 3, mais logaritmo aqui na base 2, logaritmo de 2y elevado a 1 sobre o índice que é 2, na base 2, menos logaritmo de x elevado a 1 sobre 2, que é o índice, mais logaritmo de 8x elevado a 1 sobre 2, na base 2, menos, aqui também vai ficar y elevado a 1 sobre 2, na base 2, menos logaritmo de x elevado a 1 sobre 3, que é o índice, na base 2, que será igual. Agora, aplicando a propriedade do logaritmo da potência, o expoente passará a se multiplicar pela expressão logarítmica. Vai ficar, então, essa expoente aqui vai multiplicar, ou seja, vai ficar 1/3 vezes a expressão logarítmica, logaritmo de 2x na base 2, mais, aqui também, esse expoente aqui vai multiplicar, vai passar a multiplicar, vai ficar 1 sobre 2 vezes logaritmo de 2y na base 2, menos, aqui também, aplicando a mesma propriedade, o expoente vai ficar 1/2 vezes logaritmo de x na base 2, mais, aqui também vai ficar 1/2 vezes logaritmo de 8x na base 2, menos, aqui também o expoente vai passar a multiplicar, vai ficar 1/2 vezes logaritmo de y na base 2, menos 1/3 também vai passar a multiplicar por logaritmo de x na base 2, que será igual. Aqui vamos separar o que? Aqui também temos, ou seja, temos o logaritmo do produto. Vamos separar o 2 com x, aplicando a propriedade do logaritmo do produto. Vai ficar o que? 1/3 vezes logaritmo de o que? De 2 na base 2, mais 1/3 vezes logaritmo de x na base 2, mais, aqui também aplicando a mesma propriedade, vai ficar mais 1/2 vezes logaritmo de 2 na base 2, mais 1/2 vezes logaritmo de y na base 2. Aqui aplicando, aqui também vai ficar a mesma, vai ficar 1 sobre 2 vezes logaritmo de x
na base 2, mais, aplicando a propriedade aqui nessa expressão aqui também, a propriedade do logaritmo do produto vai ficar 1 meio vezes logaritmo de 8 na base 2 mais 1 meio vezes logaritmo de x na base 2 menos 1 sobre 2 logaritmo de y na base 2 menos 1/3 logaritmo de x na base 2 também. Vai ficar igual. Só reparem que aqui temos expressões simétricas. Essa expressão aqui é simétrico a esse aqui, então dá 0, ou seja, anulam-se. E esse aqui também é simétrico a esse aqui, dá 0. Esse aqui é simétrico a esse aqui, dá 0 também. E vai ficar o quê? 1/3. Aqui, logaritmo de 2 na base 2 dá 1. O expoente que ao elevar a base 2 dá 2 é 1. E 1 vezes 1/3 dá 1/3. E aqui também logaritmo de 2 na base 2 dá 1. E 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Vai ficar mais 1 meio. E aqui logaritmo de 8 na base 2 é 3, ou seja, o expoente que ao elevar a base 2 dá 8 é 3. 2 ao cubo dá 8. Aqui vai ficar 3 e 3 vezes 1 dá 3. Vai ficar mais 3 sobre 2, que é igual, aplicando o mínimo múltiplo comum, aqui vou multiplicar por 2, aqui por 3 e aqui por 3 também. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, sobre 2 vezes 3, que dá 6, mais 3 vezes 1, que dá 3, e 3 vezes 2, que dá 6, mais 3 vezes 3 dá 9, e 3 vezes 2 dá 6, que é igual, aqui 2 mais 3 dá 5, e 5 mais 9 dá 14, sobre 6. Aqui, simplificando a fração, aqui vou dividir por 2 e aqui também por 2. 14 a dividir por 2 dá 7 e 6 a dividir por 2 dá 3. Já chegamos ao seu valor, que é 7/3.